Provérbios 18, 21, diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e quem a ama comerá do seu fruto. A nova tradução na linguagem de hoje diz esse mesmo versículo dessa forma, diz assim: o que você diz pode salvar ou destruir sua vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra, na Tua presença, nós temos Te adorado com louvores, com as nossas ofertas, expressado a nossa gratidão. E queremos muito, Senhor, que a Tua palavra nos ensine, nos instrua, nos molde segundo a Tua vontade, segundo o Teu propósito para a nossa vida. Fala conosco, como o Senhor tem falado comigo, não apenas essa semana, mas esta é uma palavra que fala comigo ao longo da vida, é algo que eu creio, que eu prego para mim, que eu falo comigo, e eu quero compartilhar esses pãezinhos, esses peixes com a Tua igreja. Alimenta o Teu povo, fala conosco, usa a Tua palavra para nos alimentar nesta noite. Em nome de Jesus, você pode dizer amém? O texto, esse texto aqui, está dizendo que as nossas palavras, elas têm um poder muito grande sobre os rumos da nossa vida. A vida que nós vamos levar é determinada pelas palavras que nós usamos no dia a dia. Essas palavras estão dizendo aqui, o texto está dizendo que elas podem nos levar à vida ou elas podem nos levar à morte. Salomão está dizendo que nós vamos comer do fruto dessas palavras. Nós poderemos ser recompensados ou nós podemos morrer por causa das palavras. Estava bom, Alex, pelo amor de Deus. É isso que as escrituras que estamos lendo estão dizendo. Que as palavras influenciam de maneira... Assim, quando eu leio esse texto, eu fico até assustado. Como são poderosas as palavras. Que poder, que influência elas podem exercer na nossa vida. Através das palavras eu posso construir os meus sonhos. Eu posso transformar em desejo, eu vou comer disso, eu vou usufruir disso. Os meus sonhos se tornam realidade por meio das minhas palavras. Ou, por meio das minhas palavras, eu posso afastar os meus sonhos. As palavras, elas têm o poder de curar a minha alma de uma enfermidade. As palavras, elas têm o poder de curar alguém à minha volta. Quando a palavra é boa, quando ela sai com fé, pelo homem de Deus, por um justo. Ou as palavras podem enfermar a minha alma. As palavras que eu falo podem enfermar a minha alma. Podem enfermar a alma de alguém. O livro de Tiago, no capítulo 3, fala que a nossa língua pode determinar sobre o nosso destino. Pode afetar tudo à nossa volta. Tiago fala sobre isso. Tiago diz que a nossa língua está para nós como o leme de um barco está para o navio, para a embarcação. O barco é muito grande, o leme é muito pequeno. Da mesma forma, a língua é muito pequena em relação ao corpo. Mas o leme conduz todo o barco. Um pequeno instrumento naquele barco é capaz de direcioná-lo, de movê-lo. A língua, a mesma coisa. A nossa língua, ela tem o poder de nos mover a águas tranquilas. A língua pode nos levar a um bom porto. Ou a língua tem o poder também de nos levar a águas turbulentas, a um grande abismo. Nossas palavras podem
conduzir a nossa vida como o leme de um barco conduz um barco. Tiago diz no versículo 9, ainda do capítulo 3, que com a língua nós bendizemos a Deus, mas também com a língua nós amaldiçoamos os homens. Ele diz que não convém que seja assim, porque de uma mesma fonte, ele diz isso, não pode jorrar uma água boa, uma água potável e uma água amarga. Mas nós somos capazes disso. Nós com a língua podemos jorrar água boa, abençoar alguém, animar alguém, confortar alguém. Mas com a língua nós também entristecemos. Nós amaldiçoamos. Com a língua nós alegramos o coração de Deus. Bendizemos, é o que ele está dizendo. Mas com a língua nós podemos gerar morte. Nós podemos afligir alguém. Ele diz que a língua é comparada a uma fagulha que incendeia toda uma floresta. Ou seja, uma pequena expressão, uma palavra mal colocada, pode incendiar uma casa, destruir uma família, colocar uma igreja em chamas, pode estragar tudo à nossa volta por causa de uma declaração. O poder das palavras é algo tão presente na Bíblia que chega a ser, assim, assustador. É muito presente na Bíblia. Quando Deus vai criar todas as coisas, de que maneira Deus cria? Deus cria como? Pela palavra. Nós também fomos criados à imagem de Deus. Nós temos o poder de criar uma realidade pela palavra. Não pelo pensamento. Isso não, tem um livro aí que diz o segredo, pense positivo. Agora, claro, o seu pensamento vai produzir suas emoções e as suas palavras vão refletir isso. Então você tem que pensar coisas boas. Mas é a partir das palavras que a realidade é criada. Deus não apenas criou todas as coisas pela palavra, Ele sustenta todas as coisas que Ele criou pelo poder da sua palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir vem pela palavra. Nos evangelhos, os milagres que Jesus produziu, o Filho de Deus, a expressão máxima de Deus, foram milagres realizados pela palavra. A figueira secou, como? Pela palavra. As enfermidades, os enfermos, os coxos, né, os surdos, os cegos, como foram curados? Pela palavra. O mar, o vento se acalmaram como? Pela palavra. Os mortos foram trazidos à vida como? Pela palavra. A palavra é algo tão importante no reino de Deus, no mundo espiritual, que Jesus é chamado de a palavra. Ele é a própria palavra. Ele é o verbo que se fez carne. É a palavra que cria a condição para o pecado e para o milagre. Se não houver a palavra, essas duas coisas não existem. É a palavra. Como que eu peco quando eu transgrido a palavra? Como que eu recebo o milagre, a bênção, a vida, quando eu obedeço a palavra? Lá no Éden, quando Deus disse que havia um pecado naquela árvore, porque Deus disse, você não vai comer daquela árvore ali, porque no dia que você comer do fruto daquela árvore, você vai morrer. Escute, não havia pecado naquela árvore até Deus declarar. Se Deus tivesse apontado para outra árvore, não haveria nenhum pecado em comer o fruto daquela árvore. A árvore proibida seria aquela que Deus declarou que seria proibida. É a palavra que cria o pecado. Tanto que o pecado de Adão não foi exatamente ter comido o fruto. O pecado foi ter desobedecido a palavra. Olha o que Paulo diz em Romanos 4,15. Romanos diz, porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Ou seja, se não há uma lei estabelecendo, se não há uma palavra dizendo que aquilo é pecado, não há pecado. Pecado é o quê? Transgredir a lei de Deus. Mas é a palavra que cria também a condição para o milagre, é a palavra. Por que Naamã foi curado? Você acha que ele foi curado por causa das águas do Jordão? Não. Os evangelhos dizem, nos dias lá de Naamã, haviam muitos leprosos em Israel. Havia muitas viúvas passando necessidade. Porque uma
recebeu provisão? Porque houve uma palavra direcionada para ela. Por que Naamã foi curado? Porque ele obedeceu a palavra. O leproso podia dar 7 mergulhos, podia dar 70 mergulhos, ele não seria curado. Por que Naamã foi curado? Porque havia uma palavra profética e ele obedeceu a palavra. Quando ele obedeceu a palavra, aquelas águas se tornaram curativas. Aquelas águas assumiram um poder sobrenatural. Por quê? Porque havia uma palavra. Foi a obediência à palavra do homem de Deus que gerou o milagre. Eu quero ler com você, aí eu preciso ler Mateus 14, 28 e 29. Um texto muito conhecido. Vai passar aqui na tela. Olha lá. Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Olha isso aqui. Jesus disse o quê? Volta o versículo anterior. E ele disse, o que Jesus disse? Vem. Olha isso aqui. O texto pode dizer que Pedro andou sobre as águas, porque os nossos olhos iriam ver isso. Mas na verdade Pedro andou sobre o vem de Jesus. Pedro olhou para Jesus e disse: Jesus, se és tu, manda que eu vá. Jesus disse: vem. Quando Jesus disse vem, Jesus criou a condição para que uma lei da física fosse quebrada. Se Jesus ficasse calado, jamais Pedro poderia ter andado sobre as águas. Enquanto Pedro confiou na palavra, enquanto Pedro creu na palavra, ele andou. A partir do momento que ele olhou para as ondas, que ele duvidou da palavra, ele pisou sobre as águas. E quando ele pisou sobre as águas, ele afundou, porque é a lógica. É a palavra que cria a condição para o milagre. Diga, a palavra. Em Gênesis 17, Deus muda o nome de Abraão e Sara. Era Sarai, passou a ser Sara, e era Abrão, passou a ser Abraão. Né? Abrão, que era o nome primeiro, significa pai exaltado. Então Deus vai lá e muda para Abraão, pai de muitas nações. Sarai, né, teve o nome mudado para Sara. Sarai significa briguenta. H que o diga, né? Ela era briguenta. Então Deus muda o nome de Sarai para Sara, que significa princesa. Aí, claro, a gente tem que olhar isso e se perguntar por quê? Por que cargas d'água Deus vai mudar o nome de alguém? Por que Deus faz isso? Eu vou lhe explicar. Sempre que Abraão ia se apresentar para alguém, Abraão dizia assim: prazer, eu sou Abraão, pai exaltado. E de fato, ele fez jus ao nome exaltado, elevado, excelso, porque Deus elevou Abraão, Deus abençoou Abraão. Então, ele era realmente exaltado, ele era realmente abençoado, mas ele não era pai. Mas havia algo no nome dele. Da mesma forma, Sarai, né? Quando ela ia se apresentar, ela dizia assim: prazer, eu sou Sarai, eu sou briguenta. Eu sou briguenta. Agora, Deus muda o nome dela, então ela teria que dizer: prazer, eu sou princesa. Veja, Abrão tem o nome mudado para Abrão, mas o filho da promessa não tinha nascido ainda. Sarai tem o nome mudado para princesa, mas ela não tinha reino, ela não tinha castelo, ela não tinha coroa. Deus estava dizendo que a palavra que ele estava mudando agora, o nome que ele estava mudando, iria prevalecer sobre a realidade que eles estavam vivendo até os 90 e 100 anos. Uma palavra que seria capaz de mudar a realidade, mudar o presente, moldar o futuro. Deus estava dizendo: olha, este homem velho, este homem de 99 anos, ele vai ser chamado de pai de multidões. Esta mulher idosa, com ventre, já que passou os dias de conceber um filho, essa mulher idosa, ela vai ser chamada de
princesa, porque ela vai ser mãe de reis. Ela vai gerar no seu ventre reis. Então, quando Abraão se declarava pai de multidões, quando Sara se declarava como princesa, eles estavam profetizando sobre a velhice deles, juventude. Eles estavam profetizando sobre a infertilidade deles, fertilidade. Eles estavam profetizando sobre a impossibilidade, possibilidade. Deus estava usando o poder das palavras para ir mudando o presente e moldando, ao mesmo tempo, moldando o futuro que Deus tinha para eles. Só que antes de realizar o milagre da gravidez, antes de trazer à luz o milagre, Deus fala assim: eu vou mudar o nome. Eu vou dar nomes novos. Não tinha, veja, não tinha a ver com a beleza do nome. Não é porque Abraão fosse mais bonito. Não tinha a ver com sonoridade. Não tinha a ver porque o nome era mais... Sara é mais agradável que Sarai. Tinha a ver com o poder das palavras. Deus está dizendo: eu vou dar a vocês nomes proféticos. Eu estou dizendo através do nome de vocês o que vai acontecer. E Deus chega para Abraão quando ele tinha 99 anos. Então Deus chega para ele e diz assim: olha, Abraão, eu estou mudando o seu nome. Você não é mais agora pai exaltado. Você agora é Abraão. Você é pai de nações. Deus estava conectando Abraão, conectando o nome dele ao destino que Deus tinha para ele. Mas eu estou velho, mas eu estou impossibilitado. A realidade diz que isso nunca vai se concretizar. Mas Deus está dizendo: eu vou fazer com que esta palavra se torne vida. Eu vou fazer com que esta palavra mude sua realidade. Eu vou usar essa palavra para mudar o seu destino. Você vai ser aquilo que eu estou dizendo que você vai ser. Talvez, escute, talvez Abraão, ele escutasse essa palavra e dissesse assim: olha, eu não compreendo isso, eu não consigo entender isso. Mas toda vez que que a palavra Abraão era declarada, toda vez que o nome Abraão era declarado, o destino dele também estava sendo declarado: você vai ser pai de multidões. Agora, eu quero ler com você, porque isso aqui é fantástico, é interessante, o momento que Deus diz isso. Gênesis 17, 5. Vai passar na tela. Olha o que Deus diz, Gênesis capítulo 17, versículo 5. E não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome. Não será mais Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque pai da multidão de nações te tenho posto. Diga: te tenho posto. Ó, eu preciso ler esse texto com você. Te tenho posto. Agora, eu gosto muito da versão da King James, de 1611. Olha o que diz a versão King James. Coloca aí, se puder. Tem aí? Eu vou ler aqui para vocês. O teu nome não se chamará mais Abrão, mas teu nome será Abraão, pois pai de muitas nações eu te fiz. Olha aqui que coisa interessante. Olha o que Deus está dizendo para Abraão. Abraão, eu vou te chamar de pai de multidões, porque eu já tenho isso posto, eu já tenho estabelecido isso para a tua vida. Você será pai de multidões, porque isso é algo que eu já fiz. Já está determinado. Não é a sua realidade não é essa ainda. Você está velho, o filho da promessa não nasceu ainda, mas eu vou chamar você porque eu tenho posto isso. Eu já fiz isso. É algo que no mundo de Deus já estava posto. É algo que não existia na realidade física, mas já existia na realidade espiritual. Deus já tinha posto. Deus já tinha feito, aquilo estava estabelecido. A palavra, ela tinha o poder de trazer para a realidade de Abraão aquilo que já tinha sido feito no mundo espiritual. Deus está dizendo: você vai ser chamado Abraão, porque eu já coloquei você como pai de nações. Eu já fiz você como pai de multidões. Ó, Abraão entendeu isso? Diga não.
Não, ele não entendeu. Eu acredito que havia até um constrangimento. Era algo desconfortável. Você é pai de multidões, a tua esposa tem filho? Não, minha esposa é estéril. E seu nome é pai de multidões? É, porque Deus disse que eu seria assim. É meio constrangedor. Mas aquelas palavras estavam pavimentando o destino. Aquelas palavras estavam pavimentando o propósito. Deus estava dizendo, a partir de agora, quando alguém falar de você, eles vão ter que dizer, sabe, Abraão, o pai de multidões. Sei, é o pai de multidões. A qualquer momento, não eram palavras soltas no ar, eram palavras sendo declaradas. Deus muda o nome dele, para que aquela palavra Abraão trouxesse à existência aquilo que no mundo espiritual já tinha sido feito. Quando alguém fosse chamar Abraão, teria que dizer, ô pai de nações. Quando Abraão fosse se apresentar, ele teria que dizer, eu sou pai de multidões, eu sou pai de nações. Eu não sou apenas um pai exaltado, eu sou pai de multidões. Não eram só palavras, eram palavras que declaravam que o milagre estava chegando. Toda vez que aquela palavra fosse declarada, era o destino se formando, era o propósito se formando. Você será pai de muitas nações, pai de multidões. Pastor, mas Isaac tinha nascido? Não, Isaac não tinha nascido. Isso que é interessante. O filho da promessa não tinha chegado. Só Ismael lá, mas não era o filho da promessa. Agora, olha o segredo. Deus está usando a palavra para dizer, mesmo que você não tenha recebido, mesmo que você não tenha visto, mesmo que na realidade que te cerca, que você vê, que as pessoas percebem, isso não é uma realidade ainda. Quando você declara uma palavra que saiu da minha boca, quando você declara uma palavra que eu disse, você está construindo algo para mudar o seu futuro, para mudar a sua realidade, para trazer o seu destino, para trazer à tona, para trazer à existência aquilo que só existe no mundo de Deus. Paulo diz que, segundo a fé, nós somos filhos de Abraão. Eu e você, nós somos filhos de Abraão. O que significa, pastor? Que nós temos a mesma unção. Ser filho de Abraão significa que eu fui chamado para declarar aquilo que é, mesmo que ainda não seja. Eu fui chamado para declarar que as coisas são, mesmo que elas ainda não sejam. Só por quê, pastor? Porque Deus falou. Se Deus falou, eu posso chamar como se já existisse, porque já existe no mundo dele. Quando Deus declarou na sua palavra, aquilo já é uma realidade. Mas para que eu viva aquilo, eu preciso usar o poder da palavra. Por isso que Deus muda o nome dele. Sempre que o seu nome for declarado, Abraão, é a sua realidade mudando, é o seu destino sendo trazido para o seu presente. Deus, quem disse para Jeremias, capítulo 1, versículo 12, Deus disse, eu velo por cumprir a minha palavra. Deus está dizendo, Jeremias, eu tenho um cuidado especial. Eu fico olhando, eu fico velando, eu fico tomando conta, eu fico com a atenção voltada, com foco voltada para aquilo que eu declarei. Para quê? Para que se cumpra, para que se realize. Em Números, capítulo 23, versículo 19, Balaão diz para o rei Balaque, ele diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria, ou falaria e não cumpriria. Ele está dizendo, escuta Balaque, escuta quem é Deus. Sempre que Deus falar alguma coisa, sempre que Deus prometer alguma coisa, aquilo vai se cumprir, aquilo vai acontecer. Por quê? Porque Deus disse. Nós somos chamados para viver essa realidade de Deus. Mas essa realidade de Deus só pode ser vivida pela fé. É isso que a Bíblia diz, o justo não viverá pelas circunstâncias. O justo não viverá por aquilo que ele vê. O justo viverá por aquilo que ele crer. A questão é que crer não tem a ver com uma mentalidade positiva. Crer não tem a ver com a mentalização, com uma aceitação de uma verdade. O crer na Bíblia é declarar. O crer na Bíblia é profetizar. Você crê que esses ossos podem viver? Creio, então profetize. Então declare, é declarar. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos em Deus? Não, nós faremos menção.
Confiar é fazer menção. Crer é declarar. Crer é falar. O justo viverá da fé. Que fé que o justo vive, pastor? É esta a fé de Abraão. É a fé que tem certeza que aquilo que eu espero vai acontecer. Por isso eu falo. É a fé que é uma prova de que aquilo que eu não vejo já existe. Existe no meu mundo? Não, mas existe no mundo de Deus. Por isso eu posso falar como se já existisse. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir aquilo que falou. Ele não falha e ele não pode falhar. Então se eu creio na palavra dele, é o quê? É declarar. É declarar em oração. É declarar diante das tormentas. É declarar diante do médico. É declarar diante da enfermidade. É declarar diante da impossibilidade. É declarar. Abraão em nenhum momento ele questiona. Você não vai ver, mas Deus, como assim? Como é possível? Olha as estrelas, serão os teus filhos. Olha a areia do mar, serão os teus filhos. Ele creu contra a impossibilidade, diz a Bíblia. Ele simplesmente creu na palavra. E significa o quê? Dizer que Abraão creu. O que significa? Significa dizer que ele assimilou a realidade que Deus disse para ele. Como eu sei disso, pastor? A partir de Gênesis 17:5, você nunca mais vai ver no livro de Gênesis, na história de Abraão, o nome Abrão sendo citado de novo. Nunca mais Abrão foi chamado por esse nome. A partir desse momento, Abrão disse, Deus disse que eu sou pai de multidões. Então, a partir de hoje, eu serei pai de multidões. E ele passou a declarar isso toda vez que se apresentava. Você está vivendo aquilo que Deus declarou que você viveria? Você está usufruindo daquilo que a Bíblia promete que você poderia usufruir? É uma pergunta que eu me faço também. Isso tem a ver com aquilo que a gente declara, com aquilo que a gente fala. Todo mundo de Deus foi criado pela palavra. E o mundo que nós vivemos também é criado por nossas palavras. São as palavras que mudam o nosso presente e moldam o nosso futuro. O que eu tenho declarado com os meus lábios? De que maneira nós, como igreja, estamos ligando dentro de casa aquilo que queremos? O que nós temos concordado, o que nós temos declarado, o que nós temos falado? A Bíblia diz, o homem comerá dos frutos das suas palavras. Elas têm poder de formar aquilo que eu sou, aquilo que eu vivo, aquilo que eu usufruo. Eu creio que toda a provisão que Deus tem para a nossa vida já existe. Quando Neemias sai de Suzã e ele vai lá para Jerusalém, ele leva toda a provisão. Quando nós estamos na vontade de Deus, toda a provisão já está determinada para nós. Quando Jesus manda seus discípulos, Jesus diz assim, ó, não leva bornal, não leva uma segunda roupa, não precisa levar. E depois, mais à frente, Jesus pergunta, quando eu enviei vocês sem bornal, sem alimento, sem uma segunda capa, faltou para vocês alguma coisa? Os discípulos disseram, nada. Quando nós estamos na vontade de Deus, Ele sempre vai nos conduzir por pastos verdejantes, por lugar de provisão. Por quê? Porque não há emergência no céu. Não há um Deus que não tenha provisionado para a nossa vida aquilo que nós vamos precisar. Até no deserto, Deus disse assim, olha, quando vocês saírem, os egípcios aí vão dar ouro, vão dar prata, espelho, né, de bronze e tudo. Mas para que isso no deserto? Não, é porque vocês vão para o deserto e eu vou fazer um templo lá e eu vou precisar de ouro, de prata. Quando foi levantar a oferta no deserto, teve um momento que Moisés falou, para de trazer, não precisa mais. Que o povo trouxe tanto ouro, tanta prata, toda manhã, e eles tinham isso no deserto. Como? Deus provisionou lá no Egito. Quando Jesus nasce, os reis vão lá e levam ouro, né? Levam ouro, levam perfume, levam lá incenso, coisas caras. Jesus tem que sair fugido e fica um tempo no Egito. Como ele pôde viver no Egito?
De que maneira? Deus provisionou. Estava tudo ali, não precisou. Tinha ouro, tinha perfume caríssimo, tinha incenso. Deus provisiona. Não há emergência no céu. Tudo aquilo que você precisa, escute, Deus já provisionou. Pastor, por que eu não vivo? Você tem que viver pela palavra que você declara. É a palavra que traz aquilo que está no mundo de Deus para o seu mundo, para o nosso mundo. Mas em vez de declararmos a palavra, muitas vezes, eu falo de mim, eu murmuro, eu duvido, eu reclamo. Às vezes a realidade diante dos meus olhos vence a minha fé. Por quê? Porque eu não consigo declarar com o coração aquilo que a Bíblia diz a meu respeito. Então eu olho para a minha realidade e ela parece mais forte do que aquilo que eu digo crer. Mas crer é declarar, mesmo quando eu entendo, quando eu não entendo. Crer é declarar mesmo quando eu não vejo. Mesmo quando eu corro o risco de passar vergonha. Mesmo quando eu sei que alguém vai debochar. Não basta crer no coração. Não é essa fé que a Bíblia está dizendo, uma fé internalizada, uma fé subjetiva, uma fé pessoal, uma fé que só eu sei que eu tenho. Não, a fé, ela tem que ser declarada, para que ela se transforme em realidade. Paulo diz, se você crer no coração e declarar com os lábios, você será salvo. Ele não diz, você será salvo se você apenas crer no coração. Você tem que declarar. A fé é declarar. Hebreus capítulo 3, versículo 1. Olha o que diz Hebreus capítulo 3, versículo 1. Não é isso não. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, o apóstolo e sumo sacerdote. Não é isso não, Hebreus 3:1, tira isso aí. Apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Considerai Jesus Cristo, apóstolo, diga apóstolo, e sumo sacerdote da nossa confissão. Jesus, ele é apóstolo e sumo sacerdote daquilo que nós confessamos. Ele não é apóstolo e sumo sacerdote daquilo que cremos no coração. Ele é apóstolo e sumo sacerdote daquilo que nós declaramos. Da fé que eu professo, não da fé que eu sinto. Eu preciso responder essa pergunta, que fé eu tenho professado? Porque é desta fé que Jesus é sumo sacerdote. É desta fé que ele intercede, é dessa fé que ele se interpõe, é dessa fé que ele se torna o sumo sacerdote. É dessa fé que ele defende. Que fé, pastor? A fé que eu professo, a fé que eu declaro. A palavra de Deus fala muitas coisas e muitas promessas a meu respeito. E eu posso crer sinceramente nelas. Mas se eu não declará-las, elas não vão se tornar realidade na minha vida. É declarando, é falando. A palavra de Deus promete paz, amor, alegria, salvação, fidelidade. Mas Jesus se torna sumo sacerdote nessas áreas quando eu professo. A fé, a Bíblia diz que ela é como um escudo. Quando Paulo fala lá em Efésios sobre guerra espiritual, ele vai falar das armas espirituais. Ele diz que a fé é o escudo que nos protege, mas é a palavra que sustenta o escudo da fé. Se a fé não estiver firmada na palavra, ela não tem solidez. Ela não é capaz de nos proteger dos dardos inflamados da dúvida, do medo, da tentação, da murmuração. É a palavra que sustenta o escudo da fé. Por isso que eu estava pensando nesses dias, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Eu estava pensando nisso. Esse ouvir não é o ouvir físico. Por isso que um surdo, um dia alguém me perguntou isso, como é que um surdo pode crer
se a fé vem pelo ouvir. Mas o ouvir pela palavra. Não é o ouvir a palavra. É o ouvir pela palavra. Digo ouvir pela palavra. Quando eu leio a palavra, eu passo a ler a palavra. Então eu vou ouvir pela palavra. Ouvir o quê? Eu vou ouvir a voz do Espírito. Eu vou ouvir uma direção de Deus. Eu vou ouvir algo no meu espírito, a partir do momento que eu leio a palavra. É o ouvir que vem a capacidade de ouvir Deus, a capacidade de receber uma direção de Deus vem pela palavra. Esse ouvir, não é ouvir físico, não. Qualquer surdo, qualquer pessoa que não tem a capacidade de ouvir, quando ele lê a palavra, ele é capaz de ouvir pela palavra. Porque é um ouvir no espírito. É esse ouvir que produz fé. Então a fé, ela só pode ser firmada se houver palavra. São as declarações que eu faço, baseadas na palavra que Deus sustenta. Às vezes eu vejo alguém no YouTube dizendo assim: você terá uma semana de vitória. Eu declaro que todas as portas vão estar abertas. Eu declaro que você vai ter provisão sobrenatural essa semana. Amém, é um bom desejo. É um bom desejo. É uma boa palavra. Acalenta, conforta, é animada. Agora escute, Deus não tem compromisso com isso. Deus não tem compromisso com o meu desejo. Deus não tem compromisso com a minha intenção. Mas Deus tem compromisso com a sua palavra. Quando eu declaro a palavra, pronto. Eu apago os dardos inflamados do maligno. E eu tenho a garantia de Deus, o que Ele vai cumprir. Porque Ele diz, eu velo por cumprir a minha palavra. Não é a palavra do Jarmute, não é a palavra do Antônio, do Carlos, do Pedro. É a palavra dEle. Então quando eu declaro a palavra de Deus, aí sim, Deus diz amém. Porque Ele vela por cumprir sua palavra. É a palavra que torna o escudo da fé algo firme, algo concreto, algo espesso o suficiente para apagar os dardos inflamados do maligno. Sabe aqueles pensamentos que vêm de medo? Sabe aqueles pensamentos que vêm de dúvida? Porque tem, irmão. Tem. Me ajuda aqui, Daniel. Tem. Ah, pastor, o senhor tem? Tenho. Tem dia que eu tenho um momento que eu estou orando e me vem dúvidas cruéis. Eu posso estar num monte, jejuando, em algum momento vem um dardo. Você acha que Deus está te ouvindo mesmo? Você acha que isso funciona? Sabe aquela palavra de Sambalat e Tobias? Por acaso os sacrifícios vão adiantar alguma coisa? Né? Por acaso dar oferta, dar dízimo, vai mudar alguma coisa? Você tem dado dízimo tanto tempo? Você tem orado tanto tempo? Dúvidas. E são o que, pastor? Dardos inflamados. Se você não estiver empunhando o escudo da fé, se a palavra não estiver firmando a tua fé, esses dardos atingem o teu coração. Você desanima, você perde o sentido, você perde a alegria. Você está dizendo assim, irmão, está orando, de repente vem aquele dardo, você não tem nada. Aí você tem que levantar o escudo da fé, porque o escudo da fé diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, terei tudo o que preciso. Terei tudo o que preciso. O inimigo lança dardos assim, mas você não tem as qualificações necessárias para cantar aí. Você não tem as qualificações necessárias para estar nesse lugar. Você não tem as qualificações necessárias para pregar nesse lugar, para ser quem você é. Aí você levanta o escudo da fé e diz assim, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Deus escolheu as coisas que não são. Deus escolheu as coisas vis. Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias, para confundir as que são, as que pensam que são. O inimigo vai lançar outro dado dizendo, mas você não pode. Aí vem o escudo da fé dizendo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O inimigo ele não desiste, ele vai lançar outro dado dizendo, parentes seus morreram dessa doença. Olha, você já está com sintomas, você deve passar por isso também, você vai sofrer também. Aí você tem que levantar o escudo da fé dizendo, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras eu sou sarado. Eu rejeito esse pensamento, eu rejeito esse dardo. Ele levou sobre si as minhas enfermidades, toda maldição foi quebrada na cruz. O dardo vai dizer assim, olha, o inferno se levantou contra você, você não tem para onde se esconder, você não tem onde cair morto. Aí você tem que levantar o escudo da fé e dizer, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará.
O dardo vai dizer: você está atribulada, você está atribulado. O escudo vai dizer: temos paz com Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Vem o dardo e vai dizer: olha, esse é um dos mais terríveis. Deus não te ouve mais, Deus não está interessado em você, você pecou muito, Deus está irado contigo. Aí você levanta um escudo duplo. Para esse dardo aqui tem que ser um escudo duplo. Primeiro, um escudo do Antigo Testamento que diz: pode uma mãe esquecer-se do seu filho que amamenta, ainda que ela se esqueça, Deus diz: eu não me esquecerei de ti, porque tenho o teu nome gravado na palma da minha mão. Você vai levantar um outro escudo no Novo Testamento dizendo: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem os seus pecados, nem os seus erros, nem suas falhas podem afastar você do amor de Deus, se você estiver disposto a se arrepender. Aí o inimigo vai jogar um dos dardos mais incendiários que é capaz de causar um dano profundo na alma. Você está abandonado, você está abandonada, você está sozinho, você está sozinha. Para esse tem um escudo muito pequeno que diz assim: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então o inimigo vai lançar vários dardos, vários pensamentos. Todos nós passamos por isso, sabe? Olha, eu não sei como é que você diz que você é mais que vencedor. Eu não sei por que você continua dando oferta, se você tem perdido tantas batalhas. Eu não sei como é que você é capaz de adorar num momento como esse. Você está perdendo, você está sofrendo. Aí você levanta um escudo bem pequeno. 1 Coríntios 15, 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele te deu a vitória. Eu quero que você fique de pé. Eu quero convidar você nessa noite a alinhar as tuas palavras com a vontade de Deus. A vontade que você crê, mas talvez você não tenha vivido. Como pastor, declare: você crê que eu posso ressuscitar esses ossos? Você crê que eu posso restaurar sua família? Você crê que eu posso curar o seu emocional? Você crê que eu posso abrir uma porta de emprego excepcional, muito além das suas qualificações? Algo que será um milagre. Você crê que eu posso mudar a sua história? Você crê que eu posso fazer algo que as evidências, a realidade diz que não tem mais chance, que passou a idade, que passou o tempo? Você não será chamado de falido. Você não será chamado de quebrado. Você não será chamado de inadimplente. Você não será chamado de solitário, de derrotado. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. É isso que eu quero declarar. Diga assim: eu quero declarar a vontade de Deus sobre a minha vida, sobre as suas necessidades. Aleluia. Eu quero declarar isso aqui em nome de Jesus, uma provisão boa, agradável e perfeita. Eu quero declarar sobre os seus relacionamentos, relacionamentos bons, agradável e perfeitos. Eu quero declarar sobre sua vida emocional uma saúde agradável, boa e perfeita. Eu quero declarar sobre esse tempo na sua família, o que você está vivendo na sua casa. Eu quero declarar um tempo bom, agradável e perfeito. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós não confiamos em carros nem em cavalos. Nós não confiamos em técnicas humanas. O que eu estou falando aqui não é positivismo. O que eu estou falando aqui não são palavras de efeito. O que eu estou dizendo aqui é o que eu creio na palavra. Eu creio e farei menção que eu vou ser, e que eu vou viver, e que eu terei aquilo que a Bíblia diz que eu serei, aquilo que a Bíblia diz que eu vou ter, aquilo que a Bíblia diz que eu vou viver. Eu creio e eu declaro. Eu quero convidar você a declarar nessa noite. Eu vou orar com a família aqui agora. Venha aqui, meu amor, por favor, ao meu lado. Antes da gente tomar a ceia,
Eu quero orar pelas famílias. Eu quero declarar isso aqui. Eu não sei, às vezes a pessoa, ela passou a vida ouvindo palavras negativas. E as palavras, às vezes, exercem um poder muito grande sobre a nossa realidade espiritual. Talvez alguém tenha dito assim: você nunca vai vencer. Você nunca vai ser ninguém na vida. Você nunca vai ser feliz no seu casamento. Escute. Você pode rejeitar tudo isso e dizer: Deus, eu quero alinhar a minha vida à tua vontade. Eu quero alinhar a minha realidade com a tua palavra. E é isso que eu vou declarar a partir de hoje. Eu sou um filho amado. Diga assim: eu sou filho amado, eu sou filha amada. Diga assim: eu sou propriedade exclusiva de Deus. Diga assim: eu sou santo, lavado, remido pelo sangue de Jesus. Diga: sobre a minha vida não vale palavra de encantamento. Diga: sobre a minha vida não vale palavra de maldição. Eu sou abençoado. Diga: eu sou sacerdócio real. Eu sou nação santa. Em nome de Jesus, levante esse escudo agora.